Eu sou professor de computação na Unicamp. De computação na Unicamp. Você é especialista em quê? Em criptografia e segurança Você é computacional. especialista em segurança da informação. Sim. Pelo que eu entendi, você defende que a urna eletrônica é tão confiável quanto os políticos que se elegem com ela? De certa forma. Aham. Para dar um pouco de contexto. No Brasil, a gente adota um sistema que é chamado na academia de primeira geração, porque ele depende do registro e da contagem puramente eletrônica dos votos. A gente está depositando toda a confiança numa equipe de programadores que produz o sistema que faz parte da autoridade eleitoral, né? No caso o TSE. Todos os outros países que adotam um sistema de votação eletrônica, eles usam sistemas que produzem também um registro físico do voto, por exemplo, em papel. Quais são as falhas que você encontrou na urna eletrônica? Certo. Então, as falhas tinham implicação tanto no sigilo do voto quanto na integridade dos resultados. Então, no Brasil, o sistema deve fornecer sigilo do voto. E é uma responsabilidade da autoridade eleitoral organizar eleições de maneira que o voto seja secreto. Querem deixar uma brecha, um motivo existe para isso. E não me parece que é um bom motivo. É muito difícil separar malícia de incompetência nesses casos. Né? Adulterar voto é fácil ou difícil na urna eletrônica? O teste com sigilo do voto a gente pôde executar experimentalmente. Então, a gente simulou uma eleição, recuperou os votos em ordem e mostrou que era perfeitamente factível. Desculpa, só Claro. Pontuando aqui, outro item. Sigilo, facílimo quebrar, segundo os testes. Sim, agora, demonstrado experimentalmente. manipular o voto, alterar o resultado de uma eleição através da urna. Exato. Então, Fácil ou difícil? nós encontramos as condições que permitem um agente, tanto interno quanto externo, manipular o software que é executado nas urnas eletrônicas. Não necessariamente com uma intervenção manual em cada sistema, mas em alguns pontos, às vezes, que distribuem o software para várias urnas. Para quem mais leigo como eu, o que é um agente interno e o que é um agente Um externo? agente interno é alguém que trabalha na justiça eleitoral, né? Então ele tem certa prerrogativa, certo privilégio de acesso ao sistema. Que seria, no caso, um infiltrado de um partido, Poderia ser, sim. ou do governo, ou de outro partido, que Um agente vai lá e altera. malicioso Um e tem agente acesso malicioso. privilegiado, por exemplo. E o externo? O externo seria alguém que, às vezes, ele pode ter sido um ex-programador, um ex-funcionário da Justiça Eleitoral, mas ele é financiado por um partido político, ele não está dentro da Justiça Eleitoral. Ele é da máquina ou do governo, ou de outro partido? Não é do TSE? Autônomo, assim, é um autônomo. É um alguém agente. que pode ser pago para fraudar uma eleição. Então, basicamente, o que protege o software de votação, que é instalado nas urnas, país afora, é uma chave criptográfica, é um segredo. Idealmente, a gente deve ter um segredo distinto para cada urna, porque é exatamente a mesma analogia das chaves, né? A gente não tem as mesmas portas, a gente não compartilha segredos de chaves entre portas de casas distintas. Cada porta tem a sua chave. E o que a gente observou é que 500 mil de equipamentos, todas as urnas eletrônicas, compartilham o mesmo segredo. E esse segredo ainda era armazenado de maneira completamente insegura, assim, que, novamente, voltando àquela analogia, remete a você colocar a chave embaixo do tapete, né? E confiar que, como a chave está embaixo do tapete, ninguém vai descobrir que ela está lá. A diferença é que essa chave abre todas as portas, Exato, basta não que ela só vaze aquela. uma vez. Desculpa, não é um segredo, é o destino de um país. Sim, de fato. Agora, eu como leigo, mais uma vez, daqui me parece que tudo não são problemas difíceis de consertar, são problemas que existem há 17 anos na urna, são problemas que merecem uma satisfação e que ninguém conserta, ninguém dá uma satisfação. Daqui de onde eu estou de leigo, me parece que um motivo por trás tem. Você como especialista, o que te parece? O que eu observei, esses problemas, essas vulnerabilidades não são tecnologicamente avançadas, são coisas que eu ensino para os meus alunos de graduação a não cometer. Estudantes em formação conseguiriam resolver os problemas da urna eletrônica que há 17 anos o TSE não resolveu. Sim, talvez não da melhor forma, né? Mas melhor do que está hoje. As soluções estão nos livros-texto, não são soluções tecnologicamente sofisticadas. Assim. O TSE defende muito que a gente precisa no Brasil de um sistema sem nenhum tipo de registro físico do voto. Mas sistemas que não têm esse registro físico, eles também não permitem recontagem em caso de suspeita de fraude. Porque qualquer recontagem vai sempre contar os registros eletrônicos que já podem estar fraudados. Então você precisa de um registro físico conferido pelo eleitor para poder fazer uma recontagem e tentar descobrir se o software foi adulterado ou não. Mas é assim que funciona em todos os outros países. Então, eu não entendo por que o Brasil necessariamente tem que ter eleições menos transparentes.
Esses são mecanismos de transparência eleitoral. Então, para citar um exemplo recente, quando máquinas de votar, também de primeira geração, né, com apenas registro eletrônico dos votos, na Índia foram demonstradas vulneráveis, a Suprema Corte de lá determinou que, a partir das eleições desse ano, todos os equipamentos teriam que produzir registros físicos do voto. E no Brasil o entendimento é o contrário, é que qualquer registro físico do voto ameaça, por algum motivo, quanto mais transparente o sigilo do ficar, pior é aqui. A característica mais importante de qualquer sistema de votação é transparência, as características, né, são transparência e confiabilidade, onde o segundo é um pouco o resultado do primeiro, né? Então transparência talvez seja a característica mais importante. Então essa agilidade nem entra. É desejável, mas não adianta nada você ter apuração ou totalização muito rápida quando você não consegue ter um nível de confiança razoável no que você está somando, né, nos votos que você está somando. Quando você chega no TSE e mostra toda essa falha e mostra como é fácil fraudar uma eleição com a urna deles, o que eles falam? Uma entrevista que eu dei para um portal de internet logo depois dos testes e descrevi de maneira técnica todos esses problemas, a resposta oficial do tribunal era basicamente dizer que a minha atitude era uma ameaça à democracia. Assim, que eu também isso é uma ameaça à democracia. Aparentemente, ou pelo menos no entendimento do tribunal. Questionar qualquer coisa ameaça a democracia. Democracias muito mais antigas, maduras, mais desenvolvidas, não querem a urna eletrônica lá e o brasileiro se orgulha que tem isso aqui. Por quê? Para citar alguns exemplos, na Alemanha tem um entendimento muito diferente e interessante, que eles chegaram a utilizar sistemas com essas mesmas características, mas um entendimento da Suprema Corte de lá é que um sistema de votação utilizado pela sociedade para eleger seus líderes não pode exigir conhecimento de especialista para uma auditoria. Porque assim, se você não precisa de conhecimento especializado para fazer auditoria, toda pessoa de fato é um fiscal, é um auditor. Né? Então lá, o entendimento da Constituição, da Suprema Corte de lá, é que um sistema desse simplesmente é inconstitucional e não pode ser utilizado para eleições oficiais. Então, o que eu acho um entendimento muito interessante, porque eles tentam adotar algo que é diretamente observado ou auditado pela população. Então, aqui há sempre uma concentração desses poderes de auditoria. Então, atualmente, por exemplo, fiscais de partido político podem auditar o sistema de votação. Eles podem ir ao TSE e examinar o código-fonte, mas o TSE exige a assinatura de um termo de sigilo para isso. Então, eles podem ver o sistema, características técnicas do sistema, mas não podem falar para prestar contas para a sociedade do que é feito, da qualidade do sistema lá dentro. Então, há uma obsessão com o controle e a falta de transparência é endêmica em várias etapas do processo. Bom, tá bom. Muito obrigado por ter vindo. Vou te pedir que você não questione mais essas coisas, que questionar é uma ameaça à democracia. Tudo bem?